com tão boa energia e as tuas convidadas também. Que bom. Bárbara, Sabe que eu adoro começar a semana assim, né? Desculpa te É interromper, mas é ótimo. ótimo, é muito bom. Se é para dizer É muito estas bom. coisas, interrompe É muito sempre. bom. Eu penso, oba, é segunda-feira. Vamos embora, não é? E eu fico também muito feliz quando conheço assim, iniciativas destas causas e naturalmente sabermos às vezes de que forma é que também podemos ajudar. Tal como a Bárbara faz, não é? Nós já lá vamos àquela questão do nosso tema, mas Bárbara é muito curioso porque é cofundadora de uma associação incrível, faz um trabalho incrível, muitos parabéns. Também desde sempre foi movida por querer também. Enfim, ajudar o que rodeia, neste caso, as crianças. Sim, fazermos a nossa parte, podermos de alguma maneira contribuir e pouquinho a pouquinho todos juntos melhorarmos. É importante para mim. É completamente possível. Trabalho hoje, não trouxe? Não. Pois não. Está lá dentro. Não. Ora, muito bem, Cris, quando estamos em público, há pessoas que ficam mesmo muito nervosas para falarem para uma plateia, para um público. Não é raro, isto é uma coisa perfeitamente comum, é normal. É mais comum do que aquilo que as pessoas imaginam. Então, há pouco tempo eu me confrontei com uma pesquisa da minha experiência própria. Eu vejo no dia a dia o número de pessoas que se confronta com essa situação, mas uma pesquisa que me chamou muita atenção, que diz que 80% das pessoas têm medo de falar em público. Junto com o medo de fazer a apresentação, junto com o medo de fazer uma apresentação de um trabalho, tá aí no medo número 1, digamos assim, entre os executivos, entre os jovens empresários, é o medo de falar em público. Cris, acaba por ser fundamental. Acaba por ser fundamental no dia que correm completamente. para ir a uma entrevista de emprego, para apresentar uma determinada ideia, para numa conversa / discussão saudável manter um ponto de vista, é fundamental. É isso que você disse, foi bom isso, porque o falar em público não é apenas se confrontar com uma plateia de 300, 500 pessoas, o que quer que seja. O falar em público pode ser num grupo de trabalho, numa pequena reunião, pode ser um estudante até que vai apresentar a sua tese, por exemplo, qualquer comunicado, quer dizer, hoje em dia, eu acredito que toda carreira de sucesso está acompanhada da arte de saber falar em público. Saber usar também isso a seu proveito. Bárbara, falando também da sua experiência pessoal, teve algum momento em que teve que ultrapassar essa barreira? Sentia esse problema de falar em público, de lidar com as outras pessoas, passar a mensagem? Eu acho que a primeira vez que eu senti isso foi muito pequenina. Já em pequenina? Porque na altura, e isto toca a algo que acontece muito, as pessoas dizem, eu sou tímido, não consigo falar em público, ou eu não sou exuberante, ou não gosto de falar muito e, portanto, eu não consigo falar em público. Eu lembro sempre que em pequenina eu queria ser atriz, mas achava, porque não tinha aquela personalidade muito exuberante e o ser o centro das atenções e era tímida, que não podia ser atriz. Aliás, normalmente os atores são todas pessoas muito tímidas. Só que muitas vezes é a mesma crença que tem alguém que vai falar em público e diz, não, eu não tenho essa personalidade que é necessária para falar em público. E não é verdade. Não tem nada a ver. Descobriu isso da pior forma? Não, descobri da melhor, porque na rádio, como eu adorava ser atriz, eu não tinha outra maneira senão fazê-lo. Pois, com certeza. Mas acabou por me ensinar uma grande lição, que é não tem a ver o falar em público, o expor-se, porque no fundo falar em público é expor-se. E quando se fala de mesa é um pouquinho, essa é a exposição, mas agora está a pessoa a olhar para mim. E agora, o que é que eu vou dizer? E se eu digo a coisa certa? E se eu digo a coisa errada? E o que é que vão pensar de mim? É tudo isto, no fundo, os medos são todos estes, não é? As inseguranças, são as nossas os outros vão achar, não é? E a pessoa ter que lidar mesmo consigo. Qual é o primeiro passo, Cris? Lá para casa, como é que as pessoas podem começar, de facto, passo a passo, começarem a contornar esta situação? Primeiro, eu acho que é interessante estar atento a esses sinais, né, que a Bárbara esteve falando, que a Ana Rita esteve falando, essa ansiedade, ou essa timidez, ou uma taquicardia. É muito comum a pessoa que tem o medo de falar em público, ela fica com receio de chegar na hora e dar um branco, não lembrar mais nada do que ela tem que falar, de tremer as pernas. Tem pessoas que depois têm ali uma reação física muito forte, né? Quase que como se criei uma fuga tão forte que não vou mesmo, né? E outras que dão a volta. Aliás, eu vinha conversando com a Bárbara
E o número de pessoas que nós conhecemos que acabam por perder grandes oportunidades, Por causa disso mesmo. convites, É verdade. porque tem o medo. Preferem dizer o não, porque tem o medo de falar em público, ao invés de ultrapassar essa barreira e agarrar uma grande oportunidade na sua vida. Oh, Bárbara, porque se calhar a Bárbara teve, como isso aconteceu em pequenina, teve ali um grande espaço, entre aspas, de manobra, Sim. para também conviver com essa sua opção e ir-se Sim. moldando. Completamente. Mas às vezes nós somos apanhados de imprevisto, não é? Exatamente. De repente Qualquer aceitamos situação. determinado cargo, determinado, sei lá, profissão, o que seja, e de repente não pensamos, nós gostamos de fazer aquilo, mas não pensamos que associado a isso estava a falar Claro. em público. É como, por exemplo, pessoas que vão evoluindo na sua carreira, mas esquecem-se que são líderes e, ao serem líderes, têm uma equipa com a qual comunicam. Acontece muito, por exemplo, em coaching, nas sessões de coaching. Exatamente. De repente a pessoa perceber, eu venho porque eu tenho de falar em público. Pois. E eu não estava à espera, quando aceitei, eu não medi. Eu não me digo Mas para ficar ou para continuar, claro. eu tenho que treinar, porque é um treino também, de alguma maneira. É um treino. Também um treino. Eu acho que essa é uma boa mensagem para transmitir. A pessoa não nasce com o medo de falar em público, ela vai ganhando esse receio. Então, ótimo, porque se ela foi criando esse receio, significa que a gente também pode desmontar esse receio. Claro. Então, eu acho que é interessante a pessoa saber, olha, não sou só eu, 80% das pessoas têm esse medo de falar em público, então como é que nós vamos fazer para ultrapassar essa barreira, para vencer esse medo? Temos todos uma timidez normal. Eu Todos acredito somos um que bocadinho sim, tímidos. eu acredito que sim. Quer dizer, e eu posso dizer, tenho uma experiência grande em falar em público, agora, desde uns meses pra cá, na televisão e tal. Não vou negar que se de repente eu me confronto com uma plateia de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, vai me dar um friozinho na barriga. Quer dizer, pode ser no início e depois a coisa deslancha e flui naturalmente, mas eu acho que sempre vai ter uma emoção associada ao falar. O interessante é a gente conseguir ter uma estrutura forte por onde se agarrar, né, se segurar, para que as coisas fluam bem. E isso passa por técnicas, ou seja, a pessoa ela pode aprender, ela pode desenvolver essa capacidade. Nós já vamos falar também dessas técnicas e Sim. como dar volta, mas como temos tempo também parece importante falar deste aspecto, por exemplo, em relação à associação. Nós já vamos falar de fatores que influenciam a forma como as pessoas estão, e de facto falamos de taquicardia previamente, antes, portanto, de se falar em público, mas existem outras situações que no momento influenciam. No caso da associação, que convive com realidades que mexem no nosso interior, também é provavelmente muito difícil de comunicar muitas vezes com as emoções à flor da pele. Isso também é um treino, Bárbara. Com as crianças, com aquelas realidades que se vive, não é? Há aqui estamos a falar de quando falamos com as famílias e com as crianças. Sim, por exemplo. Às vezes com as próprias crianças também. Normalmente não é? aí nós estamos todos de palhaços. Pois, lá está, nós temos uma personagem. E o segredo é esse. Não sei, nesse caso há uma personagem. Mas uma personagem, o palhaço no hospital, tem características diferentes do palhaço no comum de espetáculos, claro, ok? Conhecem, identificam do circo ou do outro E realmente é uma linguagem muito emocional, mas há algo que ajuda muito nessa comunicação, que é o meu objetivo é fazer rir. É, durante aquele momento, pôr aquela criança num outro estado, num estado com mais recurso, num estado onde não se lembra que está doente, os pais riem, estão bem dispostos, veem um filho doente, então o palhaço é muito movido por isso. Claro. E não é difícil. Claro. Agora, eu também acho que normalmente quem faz esse tipo de profissão também já tem uma tendência para gostar desse tipo de profissão. E se tirar a máscara, Bárbara, já teve algum momento em que fosse difícil para si não estar em personagem e comunicar? Já até com máscara. Olha, eu não tenho grande máscara, não é? Até com máscara, sim. Situações mais limites, sim. Mas uma das coisas que se vai aprendendo é ser verdadeiro com aquilo que sentimos. E a família e a criança também, de alguma maneira, ninguém gosta de sentir que é falso aquilo. Claro. Mesmo até com o humor.
E muitas vezes nessas situações nem se utiliza o humor, utiliza-se a ternura, utiliza-se o estar próximo, o estar simplesmente. Mas sim, volta e meia. Isso acontece. Claro isto é um mote fantástico, é o humor. Vamos começar agora a abraçar as técnicas que as pessoas lá em casa de certeza querem saber. Ok, amanhã vou ter que falar para o público como é que eu faço. O humor muitas vezes, nem todas as pessoas, mas é uma arma muito poderosa, não é? Seduz logo uma plateia, não é? É, porque assim, tem muitas pessoas que partem do princípio, se vão falar de algo que é muito importante ou que querem ser respeitados, acreditam que tem logo que assumir um ar muito sério. Eu vi inúmeras pessoas que, de repente, para serem levados em consideração, adotam uma postura exageradamente séria, muito formal, com um vocabulário super rebuscado e técnico. Então, o que faz com que aquilo se torne, desculpa a expressão, uma seca? Com certeza. Quer dizer, quem é que vai se cativar? Não é? Claro. Quem é que vai se cativar com isso? Então, sim, no fundo, é misturar um pouquinho daquilo que a Bárbara falou, ao invés de tentar transmitir algo muito técnico, muito mecanicamente ensaiado, passar algo verdadeiro, sentir aquilo que se está comunicando. E que, se for possível, dentro do tema, inserir um toque de humor, uma brincadeira com uma situação cotidiana, que as pessoas possam se identificar, cativa muito mais. Mais leve, né? E aproveitar a personalidade de cada qual. Porque há pessoas que naturalmente utilizam o humor no seu dia-a-dia. Então, como comunicadores, explorem isso. Mas não é a única ferramenta. Há pessoas que cativam pelo emocional, que comunicam, que se ligam aos outros, que vão buscar os outros pelo emocional, outros pela gestualidade. Ou seja, é principalmente perceber quem sou eu, como é que eu no dia-a-dia me comunico e aumentar isso. Claro, usar isso também. Porque alguém que vai fazer humor, mas não tem jeito, não é para essa pessoa, é o caos, não pode. É o caos, é o caos. Passado 2 segundos, a plateia fica, a plateia nota, a pessoa fica inquieta porque a piada não teve piada e se calhar vai conseguir captar o público porque faz sonhar, ou porque conta histórias de vida, porque conta exemplos, ou se não tem piada. Por exemplo, não é? É muito ligar-se àquilo que cada um de nós é. Portanto, isso é fundamental. Vamos lá recapitular. Para cativar a plateia, a pessoa conhecer-se primeiro muito bem a si e lá está, usar na cidade a seu favor. Como é que as pessoas podem... Sabe, eu quero fazer aqui uma ligação que eu acho que vai ser muito rica para quem nos assiste. Na rubrica passada, ou seja, na segunda-feira passada, eu falei de meta-mensagem. Exatamente. A Bárbara há pouco estava partilhando a experiência dela com as crianças com o humor. Ela disse que o objetivo é trazer esse humor, fazer as pessoas se sentirem bem. Então, a meta-mensagem ela tem que ser planeada. O comunicador, o palestrante, quem for falar para esse público, para esse grupo, planear a meta-mensagem também. E isso passa por perceber, ok, qual o meu papel aqui? Que emoção é que eu quero transmitir para as pessoas? Porque eu posso querer estar na brincadeira, mas posso querer mostrar um papel, um lado sério. Como é que eu quero que as pessoas vejam aquilo que eu estou comunicando? Portanto, falas todas as outras coisas, a forma como a pessoa está vestida, a forma como a pessoa encara. Se bem que a Bárbara, com esses seus olhos maravilhosos, basta olhar e... Já encantou o público. Já encantou. Mas isto tudo, as variáveis naturalmente da meta-mensagem têm todas que ser consideradas. Às vezes as pessoas não pensam nisso, não é? Porque está à volta do próprio discurso. E mais uma dica com relação ao vocabulário, disse que algumas pessoas têm a tendência de rebuscar muito o vocabulário. É importante a pessoa perceber a diferença entre a comunicação quando ela é escrita e quando ela é falada. Porque algumas coisas funcionam muito bem no papel, quando eu estou organizando o meu discurso, lendo, fica uma coisa linda, fantástica. Mas na hora de comunicar, ou seja, existem técnicas diferentes para a escrita e para a oralidade. Então, na oralidade, o mais fácil é você ter a essência daquilo que você quer dizer. E não as palavras rígidas, certas, decoradas, mas sim você saber o conteúdo, se apaixonar pelo conteúdo que você vai comunicar. Vai fluir muito melhor do que ter um texto. Ou seja, não ler, sentir. Não ler. Isso. Ou não ficar preso. Sim, completamente. Não ficar preso ao texto, não ficar preso ao texto. É um palco, mas tem que ser verdadeiro. Não pode estar também é o ator que ainda estaria à procura do que é que eu vou dizer. Não, ele tem que já estar integrado. E a partir dali, põe
no estar ali, no estar a comunicar, no estar com um público. No fundo é isso, é estar com um público. Claro. Comunicar para um público. Eu acho maravilhoso, acho maravilhoso e acho que estas dicas são fundamentais para quem estiver eventualmente ou para viver essa situação ou que tenha esse medo horrível. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada a você. Estar aqui com este público. Obrigada. Muito obrigada. Aproveita estas dicas e o da ansiedade, como estávamos aqui a falar, e o receio.